Qual o pior emprego da sua vida? Mas antes de falar, Começa agora. Na Casa da Árvore Podcast, Papo Reto. Podcast com Renato Rezende, Samuel Barbosa e nosso convidado Fernando Valadares. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bola está aí, Samuel, mais uma vez. Vamos aos nossos patrocinadores. A melhor Na parte. verdade, só temos, um patrocinador. Gente, a melhor parte do podcast é essa aqui, gente. A pena que eles são Nós não conseguimos ainda o patrocínio, mas ninguém conhece mesmo. Essa marca, acho que ninguém vai saber qual que é. Essa marca aqui. Galera, é algo desconhecido, a galera. Cristiano Ronaldo fez ficar conhecida. Esse patrocínio. Começar com o nosso convidado, né, cara? Cervejinha que você tá podendo, Renato? O meu nutricionista me autorizou. O que não tá podendo nesse momento é só ultraprocessado e doce. E a gente sempre começa, Fernando, com um brinde, né? A nós, ao podcast, na Casa da Árvore. Valeu, Fernando. Maravilhoso. E agora diga, cara, qual o pior emprego da sua vida? Rapaz, pergunta capciosa essa aí. E é perigoso falar, né? A gente sempre tem que deixar portas abertas. Antigamente eu falava que ser CLT já era complicado, mas hoje estou como CLT, né? Apesar de viver uma vida de empreendedorismo, né? Empreender é raiz, né? Empreender tá na vida. Difícil falar o pior emprego que eu já tive, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Antes de fazer essa pergunta, eu parei pra pensar também. Cara, qual foi o pior emprego? E eu já tive, assim, eu já fiz coisas ruins, chatas, né? Mas não sei nem dizer se eu considero também como pior, porque eu acho que tudo foi um aprendizado. Exatamente. Não teve nenhum lugar que eu pisei que eu não aprendi alguma coisa pra estar onde eu tô hoje. Então, seria muita ingratidão, na verdade, eu julgar algum lugar que eu pisei que foi ruim, porque mesmo se foi um cenário ruim, aquilo vai te trazer uma experiência boa. Ou você não erra naquele lugar que você tá, ou você vai melhorar ali e vai seguir para outros ramos, outros rumos, né? Difícil falar um ruim. Teve toda empresa, todo lugar que você entra, você vai ter altos e baixos, vai ter complicações, vai ter dificuldades, problemas a serem enfrentados. O mais interessante é se você enfrenta ou se você arrega, né? Você tá com cara que você já teve uma bucha aí. Qual que foi o pior da sua vida, cara? Só tive emprego ruim até hoje. Olha que os seus pacientes vão te Não demitir. tô mentindo. Só tive... Primeiro, meu emprego, pô. Falar pra pessoa que ela tem que deixar de fazer o que ela gosta. Deixar de tomar uma coca, provavelmente. Não, pra falar a verdade. Corta. Pode falar que ele não tá patrocinando. Isso aí, na verdade, quem pede pra fazer isso aí é os grandes mitos da vida, né? Porque, na verdade, se a gente for colocar aqui pro lado da saúde, o equilíbrio é tudo. Mas emprego assim, cara, eu acho que eu não tive empregos ruins, eu tive chefes ruins. E é uma coisa que eu gosto de falar, ó. Chefes ruins tornam os empregos piores ainda. Eu tenho um estudo de caso recente. Recente não, já há um tempo atrás. Empresa indo bem, desafios grandes. Pra contextualizar tem que falar de onde... O que eu mexo, né? Sim. De onde você de onde veio, eu vim, pra favor, poder né? falar o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. Né? Vim desde os 16 anos na área de TI, de tecnologias, implantação de sistemas, RP, CRMs, enfim. E nessas prestações de serviços, umas como CLT, outras como PJ, nesse caminho a gente vê, aí sim entra o ponto de chefes ruins, mal líderes, né? Por exemplo, um caso até recente, uma equipe de desenvolvedores que a gente estava tendo de sistema, assuntos complexos, enfim, por uma falta de conhecimento ou de domínio da liderança, ele joga aquela carga para aqueles que estão executando. E foi exatamente isso que aconteceu.
para se livrar às vezes para se livrar do seu trabalho ali, para poder ter algum tipo de reconhecimento, ele queima o próprio funcionário dele para ele poder se manter naquele lugar. E foi isso que aconteceu. Isso foi uma situação ruim, chefe ruim, por causa dessa liderança, né? A famosa puxada de tapete, né? Ele realmente assim, acaba jogando com a própria equipe para ele se manter onde ele está, né? E situação complicada, porque para quem desenvolvimento de sistemas, para quem a gente entende muito mais do problema do que essa gestão, né? E aí ele acaba não tendo muitos argumentos para falar assim, você errou aqui ou errou ali. Não tem argumento técnico. Não tem argumento técnico para poder te analisar, para poder falar se você realmente é um funcionário ou um prestador de serviço ruim para aquela situação, né? E foi justamente ao contrário. Foi por causa de entregas com eficiência ele conseguiu ainda assim convencer a liderança maior, a diretoria da própria empresa, que não estava legal, né? Sim. E aí ele se safou, todos os demais da equipe. Fica aquele clima horrível. Pesado. Horrível, junto com a própria gestão, e às vezes uma pessoa boa tá ali ficando no escanteio, né? Cara, se o cara não é estritamente técnico, ele tem que ser um excelente gestor de pessoas, né? Porque, na verdade, assim, em liderança, a pessoa ela não precisa ser a mais técnica. Mesmo na área de TI, você pode ter alguém, é óbvio que tem que entender também, né, do negócio ali, mas ele pode não ser. Na verdade, você que é o técnico dele. Você que tem que ser, na verdade, a ponta dele para poder fazer aquela entrega, mas ele tem que fazer uma boa gestão de pessoas. E talvez um dos maiores erros da liderança é exatamente isso, de não assumir seu próprio erro. Porque se você é o chefe do lugar e se seu time está falhando, a culpa é tua. Exatamente. A culpa é tua. E o cara tem que assumir isso, mas às vezes muitos não conseguem assumir. Agora eu quero saber se na sua chefia ou na sua, Samuel, que já que entrou, mudou completamente o caminho agora. E eu tenho um exemplo de um ex-chefe meu amigo, que, cara, esse talvez seja um dos mais maléficos do mundo. E um cara é tão mal que ele tá até preso. Eu nunca imaginei isso. Então achamos uma solução. Cara, esse cara está preso. Só quem conhece sabe quem é. O cara está preso. Eu vou falar o nome porque ele ganhou tantos milhões que eu tenho medo de tomar um processo. Mas é um dos caras mais estrategistas e assediadores morais que eu já vi na história. Então esse cara, assim, de todos os livros que eu já li sobre manipulação, esse cara é fantástico. Esse cara é fantástico. Então ele sabia como manipular e ele acabou com muitas pessoas. Ele adoeceu muitas pessoas e é o que às vezes é muito ruim, né, no papel. Igual vocês estavam sofrendo, ainda mais uma galera de TI. Vocês são pessoas que às vezes estão num tipo de serviço que leva muito para adoecimento mental. Exatamente. Se você tem um chefe ruim, cara, isso acaba com a galera. A gente tá acostumado a lidar com problemas, né? Toda a área de TI, ela só vai receber problemas. Então a gente é a solução dos problemas daquela empresa, né? Fora isso, também a implantação de sistemas, a gente está ensinando gestores a gerenciar suas próprias empresas, né? Então, quando a gente fala assim que esse liderado, às vezes, não é nem por falta só de conhecimento, nesse caso foi, mas que nem você citou aí de um líder que é extremamente estrategista, eles conhecem, tem gestores que conhecem a sua gestão, né? E aí, nesse caso aí, infelizmente ele usou a liderança, ele foi o professor, né? Ele usou a liderança, o professor da série, né? Lá em Casa de Papel. Ele usou aquela inteligência dele para executar o mal, né? Assim, ele foi para um caminho no qual que ele quis tirar um atalho, né? Para poder ter o seu recurso próprio, né? Então ele usou da sua inteligência, da sua estratégia, da sua gestão. Infelizmente ele usou para caminhos tortuosos. E aí, nesse caso, caminho do mal. Ele foi pego, né? Diferente à área da saúde, na área da TI, né? É uma área realmente Não, bastante... na área da saúde não, na sua saúde. Da saúde pessoal saúde das pessoal. pessoas de TI, né? É porque assim, rapidinho, eu vi que você falou que ser imperativo e tal. Isso aí, eu tava comentando com o Renato hoje. Hoje todo mundo é imperativo e tem TDAH, antigamente. Mas com relação à saúde assim, emocional e mental, com as Sim. vezes que você tem, talvez,
o seu chefe cobra, igual você falou, o chefe cobra, você teve um chefe, né? Que cobrava demais e, tipo assim, dava aquela puxada de tapete para poder se sobressair Exato. sobre os seus funcionários, né? Sobre os seus colaboradores, na verdade. Hoje a gente tem que ter jogo de cintura, né? Quando eu iniciei eu tinha 16 anos, tô com 39, já tem um tempo já de mercado. 39? Sofreu demais já. 39. 39. E aí a gente tá, assim, já tá um pouco calejado, né? Vamos falar assim. Mas eu acredito o seguinte, a gente tem várias áreas da vida, uma delas é a saúde, a outra é o financeiro, vem o espiritual, vem a do mercado de trabalho também, né? Que envolve o financeiro. E eu sempre fui uma pessoa daquela que busca o equilíbrio nelas, né? A saúde pra mim é a mais falha, realmente. Eu era uma pessoa que magra até, jogava muito, praticava muito esporte, mas depois envolvendo tanta coisa, tanto tempo, né, tantas outras coisas, a saúde a gente acaba priorizando aquilo, vai sempre priorizando trabalho, família, e aí vai deixando as outras de lado. Não, né? mas assim, O real só- seria a gente ter um equilíbrio disso também, Sim, né? mas assim, é porque você fala uma coisa que todo mundo fala. As pessoas, elas colocam o magro como uma pessoa saudável. Muitas vezes a pessoa sobrepeso ali tá mais saudável que muitas outras pessoas, né? Gordinho Nosso amigo gordinho aqui. pode estar muito mais saudável. Nosso amigo aqui, Verdade. por exemplo, 95% do coração dele, 95% do Arrebentado. coração dele estava arrebentado. E ele era uma pessoa magra, você via ele treinando e tal, mas... Ixi, mano, tu viu aí o Rosário dela? É, o beija-flor. Casa da árvore. Casa da árvore tem passarinho também. Vem aqui Então o assim, set a questão de do, gravação. da pessoa magra, ela não necessariamente representa, Sim, entendi. né? Não necessariamente representa que a pessoa está saudável. Fisiculturista é um dos piores exemplos de saúde que a gente vai ver. O cara vai pra um lado extremo, Pô, né? Demais. Verdade. Mas já que você não é um cara saudável, o que te Tá todo mundo fez? aqui nessa mesa aqui não é saudável. O que te fez sair do CLT, né, em dados momentos aí da sua carreira, e encarar ser um empresário? Então vamos lá, né? Falar um pouquinho aí da minha história aí, né? Eu comecei já muito novo, 16 anos, que nem eu falei, no mercado de trabalho, já na área de TI, numa empresa que já era multinacional, né? E a necessidade, por ser tão específico que ela prestava serviço, e a mudança que ela teve, me forçou a ser um PJ. Porque não tinha analista na época para esse mercado, então me forçou a ser um PJ a esse ponto. Aí, com isso, a gente consegue entender a realidade da pessoa jurídica também, que é diferente, né? E graças a Deus eu sempre tive uma boa gestão financeira. Já quebrei 3, 4 vezes. Mas Que deve ser o normal para os qual o empresários. grande empresário que não quebrou? Exatamente, né? A gente quebra, mas o risco existe, né? Aquela pessoa que empreende, ela tem que correr riscos. E qual Né? seria o seu maior desafio, assim, porque você largou a CLT e qual foi o seu maior desafio até hoje que você encontrou? Então, depois que eu larguei a CLT e fui para pessoa jurídica na área de TI, depois de um certo tempo, a gente passa por estresse, passa por tudo isso que já foi comentado, uma sobrecarga, e a gente acaba pensando assim, o que a gente pode fazer além daquilo, né? O resumo da minha história, ela é engraçada porque eu sempre fui uma pessoa que acabei investindo em outras áreas, área de moda feminina, área do mercado de multinível, fui para área de alimentação. Você vai dizer que você é Área o de garoto da transporte. Rinode. Não só um garoto, Ou mas da um diamante, Herbalife. né? Um diamante. Rinode Herbalife. Você já foi, Samuel, na reunião? Mas Porra, eu tenho velho, um eu ponto, fui em 3 eu tenho um reuniões, ponto mano. sobre o multinível. O multinível foi Multinível que é o Rinode e Herbalife? isso, o mercado Marketing de multinível. o marketing multinível foi, para mim, a maior abertura de mente para uma gestão Esse bicho aqui é da Rinode mesmo, viu? financeira, para um empreendedorismo, que para mim foi onde eu acredito assim que todas as pessoas deveriam ter passado pelo marketing multinível para entender, porque eles remuneram pelo mérito.
E empreendedorismo nada mais é do que o mérito também. Então, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende a gestão financeira na escola. Então, eu acredito que é um mercado que ele te força você a receber por mérito. Por ele te forçar isso, eu passei a ler livros de gestões financeiras, de controle emocional. O meu know-how de leitura aumentou drasticamente. Eu era uma pessoa que nem lia livros, né? E em um mês eu fui lendo 3, 4 livros, um ano li 60 livros e assim vai. Então isso tudo foi graças à mentalidade do marketing multinível, né? Não estou no marketing multinível, foi um processo, né? E não está porque é uma pirâmide financeira? Não é uma pirâmide financeira. Não, eu falo momento brincando que você está criticando aí a Rinode. Eu não tô criticando ninguém. Mas eu também já trabalhei na Rinode. Eu já ganhei dinheiro com a Rinode, cara. Eu já ganhei. Principalmente na área da saúde, é um Na mercado. época que eu entrei, cara, eu juntei o útil ao agradável. Na época que eu entrei na Rinode mesmo, eu tinha 18, 19 anos, 20 anos. E eu vendia, não sei se vocês vão lembrar, vocês são da época das antigas, vocês vão lembrar. Tinha um creme, que era o creme milagroso, pô. O pessoal passava e tirava as medidas. Sim. Eu levava na academia. Pô, comprei, e o cara falou assim, ó, você pode levar tudo. Eu falei, meu irmão. Era um gel, né? Beleza, era o gel. Só o gel. Aí eu comprei. O que eu tinha, o pacote que eu tinha comprado, acho que era R$400 na época. Falei assim, me dê tudo desse creme aí, velho, desse gel. Vendi tudo. Só que eu falei, meu irmão, não vou ficar rico só vendendo isso, eu não vou colocar ninguém nessa furada. Mas eu conheci, mas tem produtos muito bons, né? Não Não tem, sei, gel mas- redutor realmente é uma coisa assim, talvez, não sei se fisiologicamente a gente vai ajudar alguma coisa, acho que muito pouco, mas tem muito produto bom. Né? Defendendo, assim, também não tô Na rinodeiro, não sou mais. Na verdade, ele só desidratava a pessoa. Mas ó, essa questão que o Fernando falou sobre Então, eu mérito. falei do negócio aqui. é um Gente, o processo. segredo, viu? Mas é o seguinte, É o segredo. não é pirâmide porque envolve exatamente produtos. Se Envolve venda, se né? você vendeu, se você comprou um produto mais barato e vendeu, significa que você não teve Mas é que tá, prejuízo, não teve. mas é que tá. A questão da pirâmide ou não, a gente brinca, mas a questão da pirâmide ou não, é porque dentro da Rinode nada mais é do que um centro empresarial. Às vezes você entra lá dentro para ser um empresário, aquele cara que vai colocar outras pessoas. Sim. E às vezes você entra lá dentro para ser um vendedor. Pra ser um vendedor. Um ótimo vendedor. Um gerente. E eu de conheço, loja. até eu hoje conheço tá lá. pessoas que tinham 2 a 4 mil todo mês, sem Vendendo. sair do trabalho, só vendendo. Exatamente. Porque trabalhava em hospital, então tinha muita gente e só vendia lá dentro Sim, do próprio E hospital. aquela às vezes equipe, você faz ela a venda. só é remunerada. A diferença é que ela é remunerada em vez de ser um mononível. É um multinível, né? O gerente E é pode remunerado, ganhar muito. o dono é remunerado. Mas isso é Assim como qualquer outra como empresa qualquer ou outra empresa, organização, cara. né? Tem um cara que ele nasce para ser o gestor, que é para colocar as pessoas, e tem um cara que vai nascer para trabalhar com a venda, porque ele é um ótimo vendedor. E se você inverte os papéis, a empresa não vai para frente. Porque o que vende, ele sabe muito, ele vende muito bem, mas ele não vai saber gerir Sim. os Mas outros. as pessoas que colocam pessoas nada mais é do que uma grande venda. Porque para a pessoa entrar Você tem que no vender. marketing multinível, ele tem que comprar produtos. E aí sim, para ele recuperar aquela compra, que foi um alto valor, hoje deve ter um alto valor, a pessoa vende. Para ganhar o dobro, né? Porque geralmente eles vão entregar um produto a 50% para você vender ele, para você também ter o seu lucro. Essa gestão, ela é o que faz não virar uma pirâmide financeira. Por envolver produtos. É venda de produtos. Só que te vende pacotes de produtos. Né? Agora, uma pirâmide financeira, você não vai ter isso palpável. Se a empresa fechar, você não tem um produto na mão. E aí ela é um crime. Não vai vender, Aí vira um crime. nada. Se fosse um crime, essas grandes empresas já tinham fechado. Verdade. Eu ganhei dinheiro. Eu trabalhei 8 dias úteis no início Eu e eu ganhei tirei também, 4 então. mil. Nos primeiros 8 dias úteis extra. Né? Então assim, dá uma grana, dá. Só que também... Pode O falar, que- você tá na Rinode até Não, não Você tá defendendo muito. A Rinode, na verdade, qualquer questão de marketing multinível, né? Para você levar pessoas, é como você ser um empresário ou você ser um grande gestor, porque você tem que conseguir fazer gestão Exatamente. de dezenas de pessoas. E o grande problema é que você não paga o salário dela. Então é difícil você só
motivar essa pessoa a continuar a buscar vendas, né, ou trazer outras pessoas, sendo que você não tem uma remuneração fixa para poder chegar a cobrar. E aí, igual seu chefe fazer você, vai entregar essa porra não? Exatamente. Né? Então é difícil. Então talvez Faz assim, quem quer, né? pode ganhar muito dinheiro? Pode, mas talvez seja uma das gestões mais difíceis do mundo. É o que acontece com as academias hoje. E aí eu vou expor uma coisa que acontece nas academias, porque eu não tenho rabo preso com dono de academia nenhum. Os caras contratam as pessoas hoje para ganhar R$14 a hora. 14 muito, viu? R$14 quando tá pagando bem. R$14 a hora aula, pro cara trabalhar de segunda a segunda, com escala num sábado e outra num domingo, e chegar lá e falar bem assim, não, mas você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ou seja, o cara trabalha como um escravo, né? Porque isso aí é escravidão velada. Porque nenhum salário, se você for colocar nas horas que o cara trabalha lá dentro, ele vai ganhar menos que um salário mínimo. Então ele trabalha daquela forma pro cara que está gerindo, que não é o dono da empresa. Aí o cara que está gerindo falar pro cara bem assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, cara. Você não pode sentar, você não pode ficar em pé conversando com ela. Eles querem que você trabalhe como um funcionário que está ganhando 8 mil, pagando 1.000. E isso não dá certo. Por isso é que você vai na academia, com 2 meses o professor mudou. Tô E mentindo? aí é o ponto, aí é a diferença de ser funcionário ou ser o dono do negócio. Exatamente. E aí Só quem ganha dinheiro é quem? a gente começa a falar de empreendedorismo aqui. Mas é o que acontece como Porque personal. assim, Eu ou como você pessoa- multiplica suas horas, ou você multiplica o seu tempo, ou você vai multiplicar o seu valor. Né? Exatamente. Eu como personal hoje, eu trabalho as horas que eu trabalho hoje não é nem a terça parte do que eu trabalhava antes. Ou seja, hoje eu trabalho pouco, ganho muito. Ixi, minha mulher vai ver seguindo, vai. Ganho muito, só que eu trabalho para mim. Eu sou o meu gestor. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quem eu tenho que atender bem, né? Porque eu trabalho para mim. Ou seja, a questão do empresário que você falou. O empresário ele só vai não é nem questão do empresário. A empresa só vai para frente quando o dono põe a cara e fala assim: eu quero ficar rico. Se você não quer, aí já não é um problema meu. Você vai trabalhar para mim. Eu tenho um exemplo disso em uma das empresas. Eu tenho uma empresa de transporte de caminhão. Com caminhão, a gente transporta cimento, né? O pó do cimento da fábrica para distribuição. E caminhão é o seguinte: caminhão é um alto valor. Se quebrar é um alto valor, se parar é um alto valor. Então assim, você tem muitas possibilidades para perder dinheiro. Porém, ele funcionando é um alto valor também. Como que a gente consegue fazer uma gestão em cima, por exemplo, do motorista que não é o dono do negócio e está na mão dele se o caminhão quebra ou não quebra? Vai né? cuidar ou não vai cuidar? Se vai cuidar ou não vai cuidar, se ele vai acelerar no momento errado, passar uma marcha errada, ele pode quebrar uma peça do caminhão, enfim, isso tem um alto custo. A gente fez a seguinte estratégia: a gente, além de remunerar ele como funcionário, Bem, né, a gente incentiva ele nas viagens. Ou seja, eu dou um bônus Uhum. por viagem, por exemplo. Ele vai querer fazer mais viagens, porém ele sabe que o caminhão não pode estragar. Então, quanto mais viagem ele fizer, ele ganha mais. Ele ganha mais. Consequentemente, mais ele ele cuidar, cuida do carro, ele roda mais. Ele roda mais. Logo, isso aí foi uma estratégia que fez a gente, assim, graças a Deus, a gente tem bons motoristas hoje. E reduziu o desgaste lá nos caminhões. Reduz tudo. São motoristas que vai te mostrar se o caminhão já está tendo um problema de forma prévia. Ou seja, eu estou dando uma manutenção preventiva de um negócio que só acontecia quando estourava. Você gastar um valor X com a manutenção preventiva, mas depois ter que gastar 10 vezes mais quando ele quebra, por isso que são altos valores, isso aí muda completamente o game. Sim. E nesse ramo talvez seja um dos maiores desafios, né? O custo é muito alto. E realmente você ter uma pessoa cuidadosa é complicado, né? Como você falou dos profissionais de educação física também. E às vezes, muitas vezes o dono quer, veste a camisa, Fernando. Mas só que às vezes você está remunerando por isso, você está bonificando como você faz. Não tem Né? incentivo Senão nenhum, realmente é mais difícil do colaborador vestir a camisa. Né? Então realmente se ele tem algo a mais, se ele tem uma participação para te trazer um resultado melhor, normalmente, né, ele vai buscar Exatamente. crescer mais, né? Ele vai sentir um pouco mais o papel dele ali como dono, né? Então realmente precisa muito desse... Exatamente. E
voltando, essa gestão só veio com livros, só veio com estudos, só veio com garra, com ação. A ação vence o medo. E Diminui o risco. qual livro você diria que Começando. seria ali o melhor para quem quer empreender ou para quem quer crescer na sua carreira? Tem um do Renato Rezende, muito Não, bom aí esse no mercado. Você tá recebendo alguma bonificação? Olha ele Olha, aí. tá até aqui, ó. Ó, Quando isso chefes aí. viram líderes. Vamos lá, esse aí é Mas um deles que tá no meu... além do meu. Eu acho que todo mundo deve começar com os segredos da mente milionária, né? E daí tender para aquilo que seria o seu ramo, né? Por exemplo, se é um ramo de saúde, entender sobre a parte emocional das pessoas também é importante. Então, existem vários livros que mexem tanto com a sua autodisciplina quanto para empreender, né? Sim. Cauda longa. Eu concordo, cara, assim, principalmente para quem vai iniciar ali a leitura, né? A maior parte do brasileiro realmente não é muito de ler, né? A média do brasileiro é ler 2 livros, né? Isso porque você ainda vai dividir com muita gente que lê muito, né? Porque milhares não leem nada, né? Não leem nenhum livro. E até puxando para a questão do marketing multinível, né? Um livro que é muito pouco falado, né? No meio empresarial ou no meio corporativo, o GoPro. Porque ele é muito focado em marketing multinível, mas para mim é um dos melhores livros para a pessoa entender como é que ela vai realmente crescer, GoPro, ela vai se desenvolver. Pai Rico, Pai Pobre. Então, assim, É sensacional. Sensacional que... Do Pai Rico, Pai Pobre, eu li o livro do Trump, que é um mercado muito interessante, a parte do mercado imobiliário, né? E quando a gente entende assim sobre... É engraçado que no livro dele ele conta que ele, na verdade, não tinha nada. Não tinha dinheiro, vamos dizer assim. Só que, aí voltando, pegando o gancho novamente do marketing multinível, né? Ele te ensina a ser um intermediador. Então o Trump nada mais foi do que um intermediador. Ele intermediou o banco com empresários, com construção, fez o grande prédio e é dele. Paga o banco, o prédio dá retorno e assim por diante. Então, assim, sensacional a maneira de... Para qualquer negócio como isso se encaixa. Se você tem algum... Para quem está começando e tudo, mete as caras e intermedia alguma coisa. Intermediação de negócios. Vender. Todo mundo é vendedor, né? Eu sou da área de TI, todo mundo Mas é um vendedor. monte não gosta de vender. Ele não sabe que vende. Ele não sabe que Sabe, vende a vendedor, hora. Ele não sabe que vende, Já né? foi vendedor de Rinodê, mas agora você tem que vender o quê? Agora vem do amor. Amor. Né? Você tem que, na verdade, vender. Amor Você próprio, amor próprio. É verdade, amor próprio, cara. Mas Nossa, muitas olha pessoas- essa cara, eu não tinha visto isso. Muitas Amor pessoas vendem próprio, o cara. próprio tempo e não sabem. Sim, Quase sim. que eu pensei que você ia Próprio falar assim, vendem um próprio corpo. Eu falei, não, Aí peraí, também, vendedor né? de amor. Muitos brincam comigo que eu sou garoto de programa, recebo por hora, né? Mas a maioria recebe por hora, né? Você não recebe por hora, recebe, né? Eu recebo Por hora, por hora, por eu recebo por hora. Eu recebo por hora, entendeu? Inclusive, minha hora é muito cara, viu, gente? Como personal nutricionista, minha hora é muito cara. Vai correr com os clientes, assim. Nada, vou nada. Eu corro, às vezes também com os clientes, apesar que eu acho que corrida é coisa pra... Vamos continuar aí, porque... Cara, dos seus negócios, você já teve vários negócios, Fernando. Algum dos que já finalizou te deixou mais uma mágoa por ter acabado? Que às vezes ficou um sentindo, cara, isso aqui podia ter dado muito mais certo? Sim. Ou na verdade Sim. passou? Tenho 2 que é da área de alimentação, que é um nicho que nunca você vai ter problema. Que nem o nicho da saúde, é um nicho também que você nunca vai ter problema. Todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa comer, né? E eu tive um cachorro quente. Não é bem saudável, né? Cachorro quente. Ainda mais com a pesquisa que saiu agora da Mas salsicha. foi um negócio que eu tive que nunca me deu prejuízo, mas chegou ao fim. Por outro lado, também eu acredito que empresas sempre vai ter um fim. Sim. Assim, sempre. Ou muita gente tenta manter um nome, na verdade, para deixar um legado, enfim. Mas a empresa em si, ela tem início e fim, e eu acho que a gente tem que conseguir desfrutar o máximo O máximo daquilo ali. né? Exato. Às vezes fica muito pro empresário, né? A questão da dor, acabou aquilo que eu fiz, que eu amo. Né? Isso. Mas às vezes olhar se tá realmente mais ali
negócio, na remuneração, realmente você extrai o melhor daquilo, né? No momento que você tinha, e se em dado momento já não valia mais a pena manter. Isso aí é um ponto interessante, porque quem empreende, muita gente fala assim que tem uma grande ambição, né, sobre aquele negócio, faz com todas as forças. Isso é real também. Mas uma coisa que eu aprendi depois de você fazer com todas as forças é também não ter apego. É interessante que se contradiz aquilo que você está fazendo, né? Você faz realmente com muita força, você determina muita coisa para fazer aquela engrenagem rodar, mas aí vem as outras áreas que você tem que aprender a não ter apego, né? Por causa de um foco tão grande em um determinado lugar, você acaba estragando a sua família, estragando a sua saúde, né? E a gente tem que não ter apego às coisas. E uma das maiores empresas que já vista no Brasil é com relação a desapego, né? Quem é que não lembra aí daquela propaganda? Desapega. Grande forte. Porra, até hoje tá aí, ó. Você quer vender alguma coisa, quer comprar? Desapega, né? Não vou falar o nome e não porque vende tá nada dela, só aqui. vende coisa dos outros, Pois né? é, mas eu tava lendo um dia desse, você sabia que a pessoa que mais ganha não é nem o empresário e nem o vendedor? Quem que é? O intermediador. E tá aí a resposta. Intermediador. Pô. Isso parece ser brincadeira, mas se você for olhar o contexto, a Netflix não aluga e nem vende filme. Ela faz o quê? Intermedia para você assistir, né? Agora ela está produzindo, tem mas produção própria, mas os coisas, assim, né? hoje ela pode ter. Mas isso não é o foco dela. Não é. Nunca foi o foco dela. Aí tem aquela empresa que não vai patrocinar o canal, né? Mas aí ela vai chegar até os ouvintes dela. Aquela empresa que vende e compra, mas não é ela que vende e compra, é você. E ela ainda ganha na plataforma. Várias. Então assim, quem ganha é o intermediador. Cara. Várias. Precisa ter uma TI muito boa essa turma aí. Sim. Mas Uber, iFood, várias dessas empresas são intermediadoras. A gente usa o nosso recurso próprio. Exatamente. E o nome que a gente carrega é e dela. acaba né? sendo, na verdade, Renato, dividindo um Samuel, percentual fulano. com essas empresas. Né? Ah, o Eles percentual entenderam. é R$5, é 10 reais. 10 reais o jogo. de 10 milhões é quanto, gente? Pelo amor de Deus. Eles exatamente isso, entenderam o jogo. Eles entenderam o jogo, como é que funciona. Eu estou entendendo na área de prestação de serviço, né? Hoje eu estou como CLT, né? Mas como já tive, né? A gente entende que sempre aparece demanda e você pode só intermediar. Aquela indicação já te abre muitas portas, né? Mesmo na prestação de serviço. Sim. Você às vezes quer multiplicar uma hora na saúde como personal, você vai fazer o que as academias estão fazendo. Você vai intermediar outros personagens e tirando seu royalty, né? Sim, você indica a pessoa e fala assim, vou te indicar aqui um colega meu, não vou poder atender, mas eu vou indicar um colega meu que é tão bom quanto. E ele vai fazer o mesmo preço. Aí você chega pra pessoa e fala assim, é tanto, fulano, só que você me passa tanto. Você vai estar ganhando, sim, você vai estar ganhando sem fazer nada. Exatamente. E quando as pessoas entendem... Sem fazer nada não, você está desvalorizando o seu Você vai trabalho. estar ganhando. Você foi muito bom em vender o serviço do outro, você Exatamente, intermediou. exatamente. É a mesma coisa quando vão criticar às vezes a Uber e tal, e não entrando em defesa da Uber, nem do iFood de ninguém. Mas os caras realmente tiveram, né, Grandes sacadas. uma grande sacada. Sim. Então assim, o cara teve a ideia, né, e realmente criou algo e investiu dinheiro, que não é barato. E pra quanto é aquilo. que hoje vale uma ideia, né? Exato. Quanto é que hoje vale uma intermediação e um desenvolvimento, né? E é aquilo que você falou, né? Empresas abrem, empresas fecham. E quanto mais o tempo passa, mais empresas igual a Uber, por exemplo, vai fechar outras empresas. Sim. O iFood vai fechar outras empresas. O Correios mesmo tá aí, ó. Os Correios, né? Os Correios, Mercado Livre fechou os Correios praticamente. Por quê? Porque você ia comprar, tinha que mandar pelos Correios, aí você tinha que ir lá nos Correios, Tem fazer que um negócio, pagar, tem que pesar, pagar, tem não sei o que faz. Não, no Entrega na Mercado sua Livre casa. você compra uma plataforma, eles entregam na sua casa, Uma logística violenta. sem contar que Aprimorado. agora nem pra você, avião próprio. sem contar que nem pra você devolver o produto agora, você não devolve mais, que antigamente você devolvia nos Correios, né? Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, você vê como é que eles agem rápido. Já muda, né? Eles buscam. Hoje você vai lá e coloca onde você retirou, no ponto de retirada. E entrega.
papo tá muito bom, o papo é direto, mas estamos próximos de encerrar o nosso podcast. Fernando, qual a maior vergonha que você já passou? No meio profissional, empresarial. Não fala que foi aqui não. Quebra a gente assim, uma empresa aí, ó, os rolos. Você lembra de alguma coisa, cara? Qual a maior vergonha que você já passou? Tem alguma coisa nessa história aí? Deixa eu olhar nos seus olhos. Na área de TI fica muito sentado, de vez em quando a gente toma umas quedas nas cadeiras, né? No meio de todo mundo. A vergonha, ela vai fazer parte também da tua vida. A verdade é um controle de ansiedade que eu acho que você pode dominar, né? Você sempre vai estar nervoso, você vai palestrar, você vai ter o seu primeiro nervosismo, vai sentar numa cadeira como essa, você vai estar nervoso, mas depois isso, com o tempo, isso aí vai correndo nas suas veias. Tem que fazer igual a Madonna, né? Lembra do show da Madonna? Show da Madonna, pô, que acho que foi até no Rio, que ela entrou, e assim que ela entrou... Você tem que explicar, porque assim, a galera não é da sua idade, assim, A galera é muito mais jovem. Eu tô lembrando lá. O show faz pouco tempo, pô, que ela entrou e caiu no chão e ela dançou no chão. E aquilo ali virou coreografia dela. Hoje, pô, tu caiu, hoje com os memes, você cai, paga uma flexão, levanta, já não tem mais vergonha, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. A gente já falou maior decepção, né? Maior vergonha e a maior conquista. Maior conquista. Com o seu trabalho desde os 16 anos, que a gente é de uma geração que começou a trabalhar cedo, né? Exatamente. A minha maior conquista é aquilo que tá na nossa mente, né? Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, antes, né? Com certeza a minha realidade poderia estar totalmente diferente, né? Que a gente também sabe que não é assim, mas eu acredito que é esse domínio próprio, esse domínio de não esquentar mais com certos problemas, com desemprego, com outras coisas, não porque tá sobrando, não é isso, não tá, né? Mas justamente por saber que se uma porta se fecha, a outra abre e a vida continua. Sua esposa iria ficar muito feliz se você falasse ela, né? Mas... Ela foi uma grande conquista, não foi fácil. Mas não foi a maior, né? Tá bom, entendi. Bota o cara numa saia justa. Eu tô falando do meu meio empresarial, né? No meio familiar, negócio. Minha vida amorosa sempre foi. Um casamento. Casamento. Pra gente encerrar então, Fernando. Vamos lá. Na sua trajetória profissional e empresarial, tiveram altas, tiveram quedas, né? Essas quedas, vou te dar 3 opções. Foi o acaso? Foi burrice? Falta de conhecimento, né? Fala pro povo. Falta de conhecimento. Burrice, pô. Ou foi Deus? Não, na verdade é o seguinte, a gente tende a dar desculpas, né? Tende a achar isso como desculpas, né? E aí a gente chega até o nível de culpar Deus às vezes, né? Até a gente entender que a gente mesmo quer. Nós somos humanos, a gente erra o tempo todo. A minha primeira queda foi um investimento alto em lojas e depois a gente reformou aquela loja, o custo ficou muito alto. E onde eu tinha as lojas que estava tudo rodando, aconteceu o imprevisível que foi cair a ponte lá do centro de Brasília, onde ficavam as minhas lojas. Aquilo fez com que... Como é que o empresário vai se preparar? Fez com que o comércio acabasse ali, vamos dizer assim. Os clientes, que eram os prédios do setor bancário, os bancos mudaram para outro setor, a gente não conseguiu ter a loja do outro setor. A gente teve que encerrar a operação. Nem na pandemia você teve tanto... devendo muito, devendo cartão e tudo. E retomar a vida de novo, voltando ali para TI, para esse serviço, e aquilo nos resgata. Essa foi a minha primeira queda mesmo, assim, com dívidas altas, né? E depois, aí entra o outro ponto, né? Depois às vezes a gente também não quer enxergar, a gente vai com muito risco, vai com muito afinco, entra numa empresa que já não a gente acredita, às vezes que é lícita e não é, e você investe, queda também, né? E aí sim, às vezes entra até numa empresa que executa uma pirâmide financeira e você passa por aquilo ali acreditando, às vezes, naquela
Acreditando nas Aquela- pessoas nas do pessoas, negócio. na opção que você tem, e a empresa vai lá e fecha. Também me deu um grande prejuízo, né? E experiências da vida, quando a gente vai chegando nesses últimos estágios, quando a gente fala assim, não é possível, eu busquei até de Deus e queira colocar a culpa em Deus, por exemplo. E aí é onde a gente tem que voltar para o lugar e entender que a culpa realmente é nossa. Sim. A gente que tomou a decisão de entrar, a gente que tomou a decisão de sair. Foi o assunto do início. Se você é o chefe, a responsabilidade é sua. Então, Exatamente. assim, você tem que entender o ponto ali que você vacilou, corrigir, acertar as velas, arrumar a bússola e ação. É isso aí. Valeu, Fernando. Obrigado, Obrigado. irmão. Foi Tamo bom junto. demais ter você aqui. Cara, excelente, viu? Satisfação, viu? Parabéns aí pelo projeto. Valeu. Ficamos agora com o final do Na Casa da Árvore podcast. Valeu, galera. Até mais. Valeu.